Olá, pessoal! Esse vídeo é para você que vai participar da Olimpíada Nacional em História no Brasil, que agora em maio inicia sua 15ª edição. E para todos os participantes, né, primeiro, boas provas, né? Eu sei que todos vocês estarão ávidos para ganhar uma dessa aqui, né, uma medalha de ouro que as minhas alunas ganharam na edição número 13. Mas sempre que eu oriento equipes para a Olimpíada de História, a grande dúvida dos alunos é com a pontuação das questões. Pessoal, vamos lá. Para quem nunca participou e para quem já participou, mas tem dúvida, essa Olimpíada não é uma Olimpíada de questões objetivas. Embora seja uma prova teste, a ideia da Olimpíada de História é você ter questões com diferentes graus de complexidade e as alternativas, elas são pontuadas de acordo com o seu entendimento do tema tratado. Então, por exemplo, são 4 alternativas sempre. Uma não pontua absolutamente nada, uma é zerada. Por quê? Porque ela parte de um raciocínio completamente equivocado, uma observação que não é pertinente ao tema. Beleza? Aí depois nós temos uma alternativa que vai pontuar apenas um ponto. Por quê? Porque ou ela é uma observação muito óbvia, ou ela parte de uma interpretação muito rasa daquele assunto, então ela pontua muito pouco. E aí nós temos duas alternativas, que é quase sempre a dúvida que você vai ficar ali na hora de marcar, né, a sua resposta. Uma pontua 4 pontos e a outra 5. Ou seja, essas duas alternativas de maior pontuação são aquelas que de fato compõem a nota daquelas equipes que vão progredindo na Olimpíada. E aí, qual é a diferença entre a alternativa que dá 4 pontos e a alternativa que dá 5 pontos? Pessoal, basicamente é uma sutileza, é o nível de interpretação do tema. Normalmente, as alternativas que valem mais pontos, elas vão além da interpretação ali do texto. Elas associam aquele contexto a um determinado conceito, elas associam aquele tema a algum processo histórico mais longo que não necessariamente está explícito ali na questão, mas que você tem que refletir sempre o seguinte: bom, a Olimpíada colocou essa questão aí, isso dialoga com a realidade, isso tem desdobramentos em outros períodos históricos, isso daí faz parte de algum tipo de processo histórico que vem de outros momentos, ou seja, a ideia da longa duração. Então é essa ideia, tá? Mas para deixar bem claro, eu vou pegar duas questões da prova do ano passado, da 14ª edição, e vou comentar aqui com vocês. Pessoal, a primeira questão é a primeira questão da Olimpíada do ano passado, que é uma questão que tinha 3 fragmentos de texto, isso é muito comum, né, na Olimpíada, inclusive com o passar das fases, os textos, né, os documentos tendem a se avolumar, eles vão ficando mais longos, mais complexos. De novo, é por isso também que a Olimpíada tem dias para ser realizado, né? A ideia é que você leia os textos, discuta com seus colegas de equipe, com seu professor orientador, né? Não saia marcando a primeira alternativa que você acha que é correta, você pode fazer um rascunho, né? E aí você vai lá no final desse processo e aí de fato você entrega a sua prova. Mas olha a primeira questão da Olimpíada do ano passado. Os 3 fragmentos legais elencados a seguir, vigentes em diferentes momentos, versam sobre o adultério, caracterizando-o enquanto crime. O primeiro texto foi retirado das ordenações filipinas de 1603, que são aquelas leis da época da União Ibérica, né, em que tanto Portugal como Espanha tinham o mesmo rei, né, os reis de nome Felipe, por isso ordenações filipinas. O segundo, do Código Criminal de 1830, que é o Código Criminal do Império, né, o primeiro Código Penal brasileiro. E o último pertence ao Código Penal de 1890, promulgado após a abolição da escravidão. Né? 1890, o Brasil já república. A descriminalização do adultério aconteceu apenas em 2005,
com a lei número 11.106. Bom, até 2005 no Brasil, nos códigos de lei, adultério ainda era caracterizado como crime, tá? Então, aí já fica uma dica. Você vai ter um assunto tratado de 1603, ele perpassa várias legislações, e aí você tem, né, um encerramento dessa questão do adultério como crime só em 2005. Então aqui dialoga com a questão da longa duração histórica, né? E aí vamos lá, texto 1. Vamos abrir aqui, ó. Você vai ver aqui o documento, você vai clicar aqui, ó, e ele vai abrir na sua tela. Ordenações Filipinas. O que que diz aqui sobre o adultério? Livro 5, título 38. Do que matou sua mulher por achá-la em adultério. Então aqui vai falar de um homem que mata a esposa por encontrá-la em adultério. Então vamos lá. Achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assim ela, como o adúltero. Ou seja, o marido traído poderia matar a esposa e o amante. Salvo se o marido for peão e o adúltero fidalgo, ou nosso desembargador, ou pessoa de maior qualidade. Olha que interessante. Se socialmente o marido traído for de um grau hierárquico abaixo do amante, aí ele não pode matar. Porém, quando matasse alguma das sobreditas pessoas, achando com sua mulher em adultério, não morrerá por isso, mas será degradado para a África com pregão na audiência pelo tempo que os julgadores bem parecer, segundo a pessoa que matar, não passando de 3 anos. Ou seja, na verdade, se ele matasse alguém de uma hierarquia social superior a dele, ele não seria condenado à morte, mas ele seria degradado para a África. Então, quer dizer, segundo as ordenações filipinas, um marido traído poderia matar a esposa e o amante, mas se o amante fosse de um grau hierárquico superior ao dele, ele seria castigado por este fato. Então, olha que coisa, né? Vamos ver o que falam as outras leis. Código Criminal de 1830, Brasil Império, capítulo 3, dos crimes contra a segurança do Estado civil e doméstico. Seção 3, adultério. Artigo 250. A mulher casada que cometer adultério será punida com a pena de prisão com trabalho por 1 a 3 anos. A mesma pena se imporá, nesse caso, ao adúltero. Tá, então a mulher e o amante vão ser punidas, né, nesse caso. Artigo 251. O homem casado que tiver concubina, teuda e manteuda será punido com as penas do artigo antecedente. Pessoal, aqui a gente tem que pensar o seguinte: por que o artigo 250 e o artigo 251 falam, no primeiro, sobre a condição da mulher adúltera e no segundo, sobre a condição do marido, do homem adúltero? Mas tem elementos diferentes. Vamos lá. Primeiro, no artigo 250, toda mulher casada que trai o marido é adúltera. Ponto final. Ela e o seu amante estão errados. Por quê? Porque o ofendido é um homem. Já no artigo 251 fica bem claro o seguinte: o homem casado que tiver amante, mas não é qualquer amante, é uma concubina, teuda e manteuda. Aí você vai falar, mas o que são essas palavras? Pessoal, é por isso que a Olimpíada te dá tempo. Procure. O que é uma concubina teuda e manteuda? É uma amante que é sustentada, tá? Pelo seu amante. Ou seja, o crime do homem não é trair a mulher, mas é manter e sustentar uma amante. Ou seja, se ele não faz exatamente isso, ele não é adúltero, ele não é punido. Então, há uma assimetria, tá? Entre a condição de homem adúltero e mulher adúltera. Tá? Então, há uma distinção de gênero aqui. Vamos ver
a última regra, que é do Código Penal de 1890. Olha lá, capítulo 4º, adultério ou infidelidade conjugal. Artigo 279. A mulher casada que cometer adultério será punida com pena de prisão celular por 1 a 3 anos. Tá? Artigo 1º. Em igual pena incorrerá marido que tiver concubina, teuda e manteúda, a concubina, o corréu adúltero. Parágrafo único. O perdão de qualquer dos cônjuges ou sua reconciliação extingue todos os efeitos da acusação ou condenação. Bom, basicamente, o Código Penal de 1890 reescreve a mesma lógica do Código de 1830. Por quê? Porque a mulher casada, se tiver um amante, ela é adúltera, ponto final, ela e o seu amante são punidos. Agora, o marido só incorre nesta pena se ele trair a mulher com uma amante que ele sustenta, uma teuda e manteúda, né? Usa inclusive a mesma expressão. Então, de novo, tratamentos distintos para homens e mulheres. Agora vamos às alternativas, né? Olha lá, após a leitura dos documentos, seleciona a alternativa mais pertinente. E aí nós temos aqui. Alternativa A dizia o seguinte: é possível traçar um elo entre a sociedade patriarcal, constituída com o respaldo de uma justiça criminal que subordinava a mulher ao homem, e a naturalização da violência contra ela. É possível, por quê? Por ter essa simetria entre homem e mulher, você já caracteriza como uma sociedade patriarcal. Se você pegar a própria justiça criminal faz isso, né, ao tratado, então, o que está na lei é um reflexo desse tipo de sociedade. E você tem uma questão da naturalização da violência, quando você põe lá no primeiro tópico, lá nas ordenações filipinas, que a punição, né, era do assassinato da mulher e do amante. E aí, pessoal, vamos lá. Mas isso não aparece na questão ali dos dois códigos penais brasileiros do século XIX. Sim, isso não aparece. Mas aí você vai ter que acessar um repertório sociocultural. Pessoal, até hoje se naturaliza violência contra a mulher, especialmente a mulher adúltera. Tá? A gente tem que lembrar de casos muito recentes em que homens mataram as suas esposas, namoradas, noivas, não importa, e alegavam que estavam fazendo uma espécie de legítima defesa da honra. Esse termo, pessoal, inclusive não existe, tá, no ordenamento jurídico, mas a prática dos tribunais brasileiros criou esse termo. Basta ver, por exemplo, o caso famoso, né, do assassinato da Leila Diniz pelo Doc Street, né, que ele é absolvido no primeiro julgamento partindo desse argumento de que ele foi levado a cometer o assassinato por suspeitar que ela o traía. Então você teria que acessar esse a mais, perceber que todos esses documentos constroem um argumento de sociedade que naturaliza a violência contra a mulher, especialmente a mulher adúltera, ou a suposição de adultério, tá? Então, essa questão aqui, no caso, o item A era o que valia 5 pontos. Olha a B. As ordenações consideravam legítimo o assassinato cometido pelo marido à esposa, adúltera e ao amante. Essa parte está certa, mas é o óbvio, né? Agora, olha a segunda parte. Independente da condição social dos envolvidos. Não, porque ele considerava que você não podia matar o amante se ele fosse de uma hierarquia social superior à sua. Pessoal, as equipes que marcaram aqui a alternativa B não pontuaram. Por quê? Essa segunda parte aqui da informação está incorreta. Tá? Vamos fazer um exercício aqui. E se a alternativa B não tivesse essa segunda passagem, ela só tivesse a primeira parte ali, ela pontuaria só 1. Por quê? Porque ela não disse nada além
da informação óbvia que você tira da leitura do documento, tá? Olha a alternativa C. No Brasil, homens e mulheres não eram iguais perante a lei. Isso fica evidente em todos os textos legais apresentados. Essa alternativa C era a que pontuaria apenas um. Por quê? Porque isso daqui é o óbvio que você tira da leitura. Tá? E aí a D tinha o seguinte: nos códigos de 1830 e 1890, o marido é considerado adúltero se responsável pela manutenção financeira da amante, que é entender o que significaria teúda e manteúda. Por que essa daqui vale 4 pontos? Vamos lá. Primeiro porque ela pressupõe uma interpretação muito mais profunda do que o que está no item C, mas ela não chega na reflexão que é exposta na alternativa A, que vai além de você pegar elementos que estão ali nos documentos. Então, por isso que nesse caso a A valia 5 pontos, a B zerava, a C era 1 ponto e a alternativa D era a alternativa com 4 pontos. Beleza? Então, era isso. No caso aqui, né, eu estou acessando a minha área de orientador, a equipe, no caso dessa questão, tinha acertado, né, tinha marcado a alternativa A, fez a maior pontuação. Agora, só para pegar um outro tipo de documento, vamos pegar aqui a questão 7, que é uma questão que tem uma imagem. É muito recorrente nas questões, né, da Olimpíada de História você trabalhar imagens. Então, olha só. Leia o documento a seguir, uma adaptação do mapa intitulado Mapa Moral e Político do Mundo Habitado. Olha o nome do mapa. Esse mapa está fazendo julgamentos morais, que faz parte dos trabalhos produzidos pelo geógrafo norte-americano William Shane Holbridge no século XIX. Que só uma observação, pessoal. Tem uma tarefa da Olimpíada que é sempre de pegar os documentos e organizá-los cronologicamente. E aí tem 2 campos, né? Um é para você falar a data, a época em que o documento foi produzido. O segundo é de que época aquele documento trata. Então tome cuidado. A maioria você vai repetir as 2 informações. Mas, por exemplo, você pode ter um texto, um documento produzido no século XIX, tratando de um assunto do século XVI. Então, você tem que fazer essa distinção. Por isso que na base dos documentos tem a informação de quando ele foi produzido, sobre o que ele trata, quando ele foi publicado, tá? Use esses elementos, tá? Mas vamos olhar aqui o documento. Clicando nele, ele abre. Temos aqui um mapa da América do Sul, né? A gente não pode esquecer que é uma Olimpíada de História do Brasil, né? Então, só trataremos de assuntos que têm alguma relação com o Brasil. E aí nós temos aqui, ó, vai ficar muito pequeno para ver aqui na... Mas aqui nesse campo está escrito o seguinte, ó. Supõe-se que a América do Sul deva conter de 10 a 17 milhões de habitantes em 6 milhões e meio de milhas quadradas, principalmente índios quase civilizados ou bárbaros, com alguns espanhóis e portugueses. Bom, aqui ele já usou o termo bárbaro, quase civilizado. Então, pega aí as informações. Aí aqui a gente tem dentro do mapa esse campo aqui, ó. Tá escrito indígenas não dominados. E aqui do lado, ó, tem 2 estrelinhas e uma caixa. Aí aqui temos Brasil, uma coroa e uma cruz. E o que esses símbolos significam? Bom, a gente tem aqui uma legenda. Ó, mapa moral e político do mundo habitado. Exibindo a religião predominante, forma de governo, grau de civilização e população de cada país. Aí nós temos esse quadriculado que corresponde tanto aqui como ao sul da Patagônia, ó, selvagem. Essa outra parte mais clara, civilizado.
Governo. A coroa que está aqui no Brasil é monarquia, né? Esse outro símbolo é o da república, ó, você vê aqui os países da América Espanhola, né? Essas estrelinhas que estão aqui nos indígenas são chefes independentes ou sob domínio de outras nações. Por que ele considerou que só tem 2 chefes indígenas? Não sei. Religião. A cruz, obviamente, significa que são católicos. Já esse outro símbolo que está aqui dentro dessas regiões habitadas pelos índios que ele considera selvagens está pagão. Então, ele usa o recorte de civilizado, pagão, bárbaro para descrever essas populações. Tá? É o único documento da questão. Então, vamos lá. Alternativas. A. Registra os países da América do Sul após seus processos de independência que os transformaram em repúblicas. Bom, essa aqui seria a questão alternativa que valia 0. Por quê? Porque todos os países ali são repúblicas, com exceção do Brasil, galera. O Brasil, no século XIX, é monarquia durante a sua maior parte do tempo. Então, o item A tem uma informação errada. Então, assim, repare que a alternativa que vale 0, ela é muito rapidamente detectável, né? Agora, olha só a B. Possui observações subjetivas, pois se utiliza de categorias discriminatórias como grau de civilização para classificar as populações. C. Apresenta informações e dados populacionais de diversos países, como o número de habitantes, religião, predominante forma de governo. Bom, aqui a alternativa C é a que só pontuaria 1 ponto. Por quê? Reparou que ela é apenas uma descrição objetiva do documento? Ou seja, não aprofundou nenhum conhecimento, simplesmente transpôs para a alternativa aquilo que está dado. Por isso que ela vale pouco, mas ela não está errada, como a alternativa A. E aí, olha a D. Demonstra o aspecto político e moral contido na elaboração de mapas, uma vez que o conceito de civilização tem bases em noções cristãs. Bom, o item B e o item D eram aqueles que deveriam chamar sua atenção. Aqui, no caso, essa equipe marcou a alternativa C. Vamos lá. O B pontuaria 5, o D pontuaria 4. Vou explicar por quê. As duas estão certas porque, de fato, o mapa se baseia em conceitos de civilização que são associados a ser cristão. Porque se você olhar no mapa, né, as regiões civilizadas são assinaladas como regiões cristãs e as regiões habitadas supostamente por bárbaros, indígenas, selvagens e coisas do gênero são associadas ao paganismo. Tá. Primeiro ponto, não é só isso. As estruturas de governo republicanas e monárquicas também poderiam ser entendidas como esse conceito, mas o principal ponto aqui é o seguinte: o item B julga essa forma de considerar civilizado ou não civilizado, primeiro, como uma forma de discriminação. Isso é importante porque você puxa desse mapa conceitos mais contemporâneos de discriminação, de preconceito, né, de uma visão de mundo etnocêntrica, eurocêntrica. Então, é esse tipo de elaboração que é melhor. E lembrar que esse conceito, ele parte de uma subjetividade. Por quê? Porque não existe uma objetividade em julgar que o meu modo de vida, a minha opção filosófica, ideológica, de governo, de organização social e econômica, é de fato melhor que a outra. Elas são diferentes. Mas essa questão de você hierarquizar modos de vida para dizer que um é civilizado e o outro é primitivo, parte de conceitos subjetivos. Por isso que aqui seria a alternativa B, tá?
Então, pessoal, com isso eu quis mostrar aqui por duas questões como é que funciona, tá? Essa ideia da pontuação da Olimpíada de História. Coloca aqui nos comentários, né, o que, que você achou dessas duas questões, se ficou alguma dúvida. Se você vai fazer a Olimpíada também, se inscreve aqui, deixa o like, porque vai ter mais comentários sobre a Olimpíada, tá? E além disso, eu vou deixar aqui também o link para outros vídeos, tá? Que podem ajudar você aí nessa preparação. Beleza, pessoal? Então, boa prova, boa Olimpíada e vamos aí para as próximas fases. Um abraço e até mais.